Olá, estamos de volta com o Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre a saúde da mulher negra. Eu tenho aqui alguns dados do Ministério da Saúde que consideram pessoas atendidas pelo SUS. 60% da mortalidade materna ocorre entre mulheres negras, contra 34% da mortalidade entre mães brancas. 56% das gestantes negras e 55% das pardas afirmam que realizaram menos consultas pré-natal do que as brancas. E a orientação sobre a amamentação só chegou a 62% das negras atendidas pelo SUS, enquanto 78% das brancas tiveram acesso a esse mesmo tipo de serviço. Esses dados demonstram realmente que existe uma diferença muito grande no atendimento entre mulheres brancas e mulheres negras, né? É importante a gente, assim, esclarecer que o recorte e a quantitativo de pessoas são iguais, para a gente entender. Porque se a gente for pensar que a população de negras e pardas é muito maior do que a população branca, né, e que então isso levaria a um número maior de mulheres, por exemplo, nessa situação, as pessoas iam achar normal, né, banalizar. É importante falar que esses estudos, essas pesquisas, elas são feitas com o mesmo quantitativo. Então, você pega um quantitativo de mulheres brancas e o quantitativo igual em número, né, de mulheres negras. E aí a gente vai ver aquelas que foram atendidas, o percentual de negras e o percentual das brancas. E aí a gente vê que realmente as negras não estão chegando a ter um atendimento de saúde. As negras não estão chegando a fazer o pré-natal, né? Se a gente sair um pouco da área da saúde para a área social, eu estive visitando presídios também, a gente vai ver a mesma coisa. Mulheres negras dentro de presídio. Então, Dandara, fundamental que a gente coloque o dedo na ferida para discutir esse tipo de coisa no nosso país. Com certeza. Senão, né, a gente sabe que nós vivemos num país, né, preconceituoso, mas que esse preconceituoso é jogado para debaixo do tapete. Se nós não entendermos isso, nós vamos achar que não é necessário política de saúde específica para a população negra. Não é necessário que a gente invista num atendimento a essas mulheres que estão aí do lado de fora sem poder entrar no sistema. Como fazer para que elas entrem nesse sistema, esse sistema seja humanizado, consiga atender. Humanizado. E eu acho que nós estamos aqui com a presidente do Conselho de Saúde e que é fundamental trazer esse processo de discussão. Porque nós temos que, dentro do Conselho, um dos motivos que eu fui candidata a presidente é porque você não pauta a saúde. Foi um dos motivos que eu fui candidata. E já comecei pauta discussões de viagem, quem vai e quem não vai. A saúde mesmo acaba A saúde de lado. mesmo nunca está. Então, no meu primeiro dia, eu pautei saúde. E eu senti que não gostaram. Como eu sou presidente, não deliberaram para o pleno. Aí eu achei que era importante aquela discussão no pleno. E como presidente, eu pautei o assunto para o pleno. Aí me perguntaram, você está ordenando ou está pedindo? Eu estou ordenando. Agora fica difícil a gente, por exemplo, do mesmo jeito que você tem cota nas universidades, nós não temos como botar cota para atender a população negra dentro da área da saúde. Né? Porque o SUS ele tem uma outra lógica de atendimento. Sim. Ele é um sistema que tem que atender a toda a população. Então, realmente, a gente fica, às vezes, pensando, né, em como você trazer esse grupo populacional para esse atendimento, ou levar a saúde até os quilombolas, por exemplo, que não tem. Não tem atendimento. Não tem atendimento. Por exemplo, nós temos a ouvidoria.
mas a população não sabe que você tem uma ouvidoria para reclamar. Sim. Aí o que acontece com a secretaria? Ela não tem demandas para poder solucionar os casos. Porque você pode reclamar, gente. Você tem direito à saúde, à educação, está na Constituição. Então você tem direito à saúde. Agora, existem também alguns mitos com relação à saúde da mulher, né? E acho que isso também causa algum tipo de problema no atendimento, de achar que a mulher negra aguenta mais tempo, sente dor mais tempo do que a mulher branca, e por isso, às vezes, ela é deixada de lado ali no atendimento, não é atendida no mesmo tempo que a mulher branca. Existem muitas denúncias em relação a isso, né? Existe muita denúncia em relação a isso, e, inclusive, eu estou escrevendo um livro. A enfermeira Regiane está falando sobre isso, porque com a mulher assim, bate que ela aguenta, né? Ela aguenta tudo. Isso é cultural. Isso é cultural. Assim, a mulher negra, ela é mais braba, né? É cultural. São estereótipos que são colocados para a mulher negra. Então ela é mais braba, né? Mais brava, ela aguenta mais a dor, por quê? Porque ela vem da senzala, ela, né, segura lá aquele montoeira de lata na cabeça, e quando isso é levado para o sistema de saúde, os profissionais reproduz isso. Né? Ah, não, ela aguenta, deixa aí, ela é forte. Ela aguenta, ela é forte. E na realidade isso não tem absolutamente nada a ver. Né? Não tem nada a ver. E aí, se o profissional não leva em consideração a dor daquela mulher fica ali com dor e pode acabar morrendo, na verdade, né? Porque não teve o atendimento que ela merecia naquele momento em que ela estava, de fato, sentindo dor, né? Eu acho que assim, a gente tem que utilizar também o conselho para que a gente consiga fazer uma capacitação nos profissionais em relação ao atendimento a negros e negras. Nós chegamos a botar aqui na casa, na primeira gestão, emendas foi na FAETEC, não foi na FAETEC não, foi numa estrutura dessa do governo, para que fosse realmente capacitado os profissionais de saúde em relação à própria religião das mulheres, dos homens e mulheres, né? Porque não é aceito também. Dentro dos hospitais, dentro das instituições, aceita o evangélico, entra o católico, agora a religião negra, que é a religião de matriz africana, é vista já de outra forma. Você não pode botar lá um cordão, uma vela, enfim, pulseira, eles não aceitam. Eles não aceitam. E no ano passado, o Ministério da Saúde realizou uma campanha, né, dentro do SUS, com o slogan "Racismo faz mal à saúde, denuncie". E o Conselho Federal de Medicina foi contra essa campanha, né? Vocês acham que os médicos têm dificuldade em assumir que eles, né, tratam diferente, ou você acha que eles não percebem que eles fazem um tratamento diferente? Como é que vocês veem essa questão? A classe médica, ela tenta descaracterizar, porque quando o profissional ele faz o juramento, e aí são todos, né, não são só os médicos, eles juram assistir a pessoa, independente de credo, de raça, de orientação, de tudo. Então você está ali para tratar, né, independente de tudo. Então talvez por isso, né, a classe médica tenha achado que isso está afrontando o código, né, de ética médica e afrontando o juramento que eles fizeram. Não acredito que tenha alguma coisa mais deles serem. Isso é a minha percepção enquanto profissional de saúde, que também já fui de um conselho de classe, de achar que eles não têm, né? Quando é o conselho de saúde que coloca esse tipo de coisa, eu faço essa análise. Diferente quando é um profissional, que aí é diferente, né? E nós, por mais que você jure, né, que vá atender todos, independente de tudo, você não sabe o que se passa na cabeça daquele profissional. Sim.
E aí, esse profissional pode ter um preconceito, mas aí é ele que é preconceituoso e não quer atender. Quando é um conselho de classe, eu não acredito que ele vai fazer esse tipo de ser contrário por conta de que ou que não aceita ou que acha que não tem, entendeu? Sim. Eu acho Agora, que eu concordo com a deputada que é uma coisa sua, do médico, não do profissional, né? Não da classe. né? Da classe, é dele, né? Ele chega e não quer atender, você percebe que não quer atender, você percebe que ele te deixa ali, né? Esperando muito, você passando mal, né? Mas aí o que eu falo para os negros? A gente tem que ter atitudes que modifique, que algo aconteça. Se nós não fizermos alguma coisa, se nós ficarmos encolhidos, não vai acontecer nada. Os dados estão demonstrando que realmente existe um problema grande. Quais são as ações que vocês acham que devem ser feitas para tentar mudar esse cenário? Assim, as crianças hoje em dia negras no colégio a gente está colocando ele em condições de igualdade. Né? Eu tiro pela minha casa, pela minha família. Né? Meu sobrinho, que ela conheceu, né? Ele teve a oportunidade de passar o aniversário nos Estados Unidos com a avó. Aí no outro dia ele virou para mim, agora eu quero ir na China. Eu acho que o Brasil mudou. O Brasil mudou. A inclusão está maior e isso incomoda também. Né? E isso está incomodando. O que está incomodando é a inclusão. A enfermeira Regiane está falando uma coisa certa. Está incomodando e muito. Sim. Eu, quando fui candidata ao conselho, todo dia que eu falava que ia fazer alguma coisa, eu ouvia os meus colegas do conselho, alguns colegas dizer assim, olha só, calma, a pessoa para ter certos cargos, ela tem que entender. Você sabe, né, eu tenho um nível superior, eu sou formada. Né? Então, no dia que eu fui ser candidata, a primeira coisa que eu disse, eu tenho um nível superior. Mas eles olharam você negra, então não tem condição nem capacidade para assumir o Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, no entretanto, a única pessoa que tinha experiência de políticas públicas dentro de um cenário público era eu, dos candidatos. Sim. Nenhum dos outros dois tinha experiência. Isso é bacana. A gente tem muito que avançar ainda, apesar de ter já mais inclusão de fato, mas ainda falta muito, né, para o negro conseguir chegar na igualdade. Tem um debate ferrenho, né, porque tem pessoas que são contrárias, cotas, cada um tem a sua opinião, lógico. O que nós não podemos ter no país é retrocesso. Eu acho que os negros e negras, eles precisam, né, entender que eles são bons profissionais, são cidadãos desse país e que é preciso enfrentar o racismo, é preciso enfrentar que exista políticas públicas na saúde, na educação, no transporte, enfim, na segurança que mata aí os nossos meninos, mata mais os negros do que brancos. Enfim, nós precisamos estar com isso na mídia, nesse processo de discussão, de entendimento, de debate, que é para a gente poder avançar. Senão, ótimo. A gente encolhe e acha que somos pequenos. E esses espaços na mídia, nós temos que ter sim e aproveitar esse espaço. Né? E ter mais atitude. O negro não tem que ter medo de entrar dentro do hospital e exercer o seu direito. Ele não tem que ter medo quando vem a polícia de correr porque a polícia vai prender aquele negro, parar sim, se identificar e dizer que eu sou um trabalhador, eu sou um estudante, eu tenho família. Tem que dizer sim, porque nós que vamos nos valorizar. Nesse momento, nós que temos que nos valorizar. Sim. Quero agradecer a participação de vocês aqui no programa hoje. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigada.
O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv. E para rever esse programa, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.